Olá, estudantes do 8º ano! No vídeo de hoje vamos falar sobre o sistema endócrino. Vamos lá! Vamos observar esta imagem. Ai, que alegria, né? Só de ver essas crianças pulando, ó, a gente fica alegre também. Você não ficou aí de casa? Ó, vamos cantar. Vamos ficar alegre. Por quê? O que acontece? Você sabe como que o nosso corpo reage quando nós estamos felizes? Você sabe? Aquela sensação de bem-estar, disposição. O que acontece? Quando nós estamos felizes, o nosso corpo reage de tal forma que vai eliminando o nosso estresse. E sabe o que acontece? Além dessa eliminação do estresse, aumenta a nossa imunidade. Exatamente. Olha lá, vamos ser felizes, pessoal. Vamos ser felizes e vamos acompanhar a aula da Prof. Ari aqui, ó. O sistema endócrino é formado por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo. Por meio do quê? Por meio da produção e da secreção de hormônios. Então, todo o nosso corpo nós precisamos entender que ele é conduzido, ele é regulado por determinados hormônios. Claro que esses hormônios, cada qual aí no seu devido lugar. Mas o nosso corpo ele vai ser todo controlado e conduzido por esses hormônios. Então, as glândulas endócrinas, elas fazem o quê? Elas secretam hormônios. O que são esses hormônios? São substâncias produzidas e liberadas em pequenas quantidades lá na nossa corrente sanguínea, atuando em partes específicas do nosso corpo. Aqui em questão, então, deste lado da tela eu tenho um corpo feminino, deste lado da tela eu tenho um corpo masculino. Tem diferença? Tem, principalmente quando a gente vai falar dos órgãos sexuais aqui, ovário ou testículos, né? Então, por isso que está dividido aqui. Então, o que vai acontecer? Tem aqui, ó, do lado masculino, o hipotálamo e a hipófise. Vai ter do lado feminino também? Tem, hipotálamo e a hipófise. Também a glândula pineal, tireoide e paratireoide. Tá bem aqui, ó, ao centro aqui na nossa garganta. Então, nós temos aqui a tireoide, paratireoide. Vou começar falando para vocês que, normalmente, quando as pessoas têm uma disfunção da tireoide, elas chegam para te contar aquela história triste, né? Acabou a alegria, vamos à história triste. A pessoa chega para você e fala, você acredita que eu descobri que eu tô com tireoide? Gente, aí você tem que dizer assim, ó, porque você assistiu a aula da Prof. Ari e agora você sabe. Aí você responde assim, sério? Eu também tenho tireoide. Todos nós temos. Quando a pessoa tem algum problema, é uma disfunção na tireoide. Não quer dizer que ela tem o que ela não tem, tá? Então, se tiver algum problema, é uma disfunção. Suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos. Então, a gente vai observar a mudança, a alteração aqui entre mulheres e homens nesta questão dos órgãos sexuais, ou ovários ou testículos. As glândulas endócrinas estão localizadas em diferentes partes do corpo. Hipófise, tireoide, paratireoide. Então, a hipófise está lá no nosso cérebro. Paratireoide, tireoide. Timo, que está aqui ao centro. Já vou contar uma coisinha legal para vocês do timo. Suprarrenais, que estão aqui, ó, acima dos nossos rins. Pâncreas e também as glândulas sexuais. Meninos, testículos, meninas, ovários. Hipófise, localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. O que ela produz? Produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. Exatamente. Então, a hipófise ela é responsável por entre vários hormônios que ela secreta, o hormônio do crescimento. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que não cresceram o suficiente. Pode ser ali por várias situações e uma delas pode ser alguma disfunção na hipófise. Precisa ser avaliado, analisado
por um médico, né? Tem que fazer determinados exames aí para ter certeza dessa situação. Tireoide. Então, está localizado aonde? Está localizado no pescoço. Produz a tiroxina, que é um hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular, na manutenção do peso e do calor corporal, no crescimento e no ritmo cardíaco. Sobre a tireoide. Então, primeiro, já desmistificamos aí uma situação. Todos nós temos a glândula da tireoide. Quando a pessoa tem uma disfunção da tireoide, ou ela pode estar passando por uma situação de hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Professora, explica melhor. No caso do hipotireoidismo, então o que acontece? Olha o que ela controla. Ela controla a velocidade do metabolismo. Se a pessoa está com hipotireoidismo, ou seja, o metabolismo dela vai estar mais lento, a pessoa vai sentir ali que todo o seu metabolismo está mais lento. Consequentemente, esta pessoa vai ter um ganho de peso. Exatamente. Se for hipertireoidismo, a pessoa vai ter esse metabolismo acelerado. Ela não controla isso, ela não consegue, né, saber o porquê isso está acontecendo. Mas, ao contrário do o hiper, a pessoa vai ter uma perca de peso. Uma característica bem visível de quem tem o hipertireoidismo é que aqui, ó, os olhos eles vão ficando mais fundos assim, e aí o olho, na verdade, assim, essa cavidade parece que fica mais funda e o olho parece que sobressalta. E a pessoa vai tendo muita perca de peso. Então, precisa ir ao médico, se já sabe que tem dentro da família um quadro, né, de disfunção de tireoide, precisa ser tratado. Existe medicamento de uso contínuo, tanto para o hiper quanto para o hipo, para conseguir então controlar essa tiroxina, né, que é esse hormônio que vai controlar a velocidade do metabolismo. É extremamente importante. Outra coisa que pode acontecer também é uma disfunção de tireoide gestacional. Exatamente. Neste caso específico, essa situação, se tratado, é claro, vai ocorrer só no período da gestação. Então, o que acontece? O médico, logo no primeiro mês ali de gravidez, no primeiro trimestre de gravidez, eles solicitam diversos exames. Se ele constatar uma disfunção na tireoide, ele já vai solicitar que essa mamãe tome o medicamento corretamente. Se ela tomar bem certinho o medicamento, esse quadro ele pode ser revertido. Ao final da gestação, ele vai analisar e vai verificar e vai solicitar novos exames de sangue para verificar se essa situação, esse quadro foi estabelecido, né? Já está estável. Então, pode acontecer também essa situação. Aí se estabiliza logo depois que ganhar o neném. Ou, né, é um quadro, é o tipo de situação que você acaba levando aí para a sua vida, mas tem tratamentos. Paratireoides. Então, são 4 pequenas glândulas que estão localizadas atrás da tireoide. O que elas fazem? Elas produzem o paratormônio, que é o hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Então, ele vai conseguir regular ali a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. E ele está localizado atrás da tireoide, por isso que ele é chamado paratireoide. Vamos então à nossa primeira atividade. Hormônios são moléculas sinalizadoras que atuam em locais específicos no nosso organismo. Eles são liberados na corrente sanguínea e só se ligam a receptores específicos, sendo assim incapazes, portanto, de desencadear respostas em outros locais que não sejam o seu alvo. A sinalização química por hormônios é uma função de qual sistema do nosso organismo? Então,
qual sistema de todos que nós temos no nosso organismo que é o responsável por essa sinalização química dos hormônios? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos então apenas verificar. Então, o que acontece, né? A sinalização química por hormônios é uma função de qual sistema do nosso organismo? É feita pelo sistema endócrino, que é formado por uma série de glândulas que produzem hormônios e que controlam várias funções do nosso organismo. Então, elas produzem e secretam através da nossa corrente sanguínea e assim eles conseguem, então, controlar várias funções do nosso organismo, ok? Timo, olha que bacana, eu prometi uma história para vocês sobre o timo.
Está situado entre os pulmões. O timo ele produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. É isso mesmo. Olha que bacana o que acontece. Então, em relação ao timo, quando o bebezinho nasce, acabou de chegar o bebezinho ao mundo, tá lá. O bebezinho tem entre os seus pulmõezinhos, ele tem o timo. Esse timo, então, ele tem uma função de proteção. Então, ele vai defender esse organismo do recém-nascido contra infecções ali, né? Contra possíveis infecções. Aí a pessoa vai crescendo, né? Aquele bebezinho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Gradativamente, esse timo some. Exatamente. Esse timo deixa de existir numa determinada época da vida. Então, conforme é gradativo, né? Não tem como dizer para vocês quanto tempo especificamente, mas gradativamente essa pessoa vai perdendo esse timo. Então, na verdade, a gente vai localizar esse timo em bebês recém-nascidos ou em pessoas ali, né, em crianças bem pequenininhas. E depois eles vão perdendo, mas é muito importante a função que tem, principalmente para um bebezinho que acabou de chegar no mundo totalmente indefeso. Glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, elas situam-se acima dos rins e produzem a adrenalina, o hormônio que prepara o corpo para a ação. Exatamente. Então, quando a gente está passando ali por um momento, naquela adrenalina toda, o que está acontecendo? Está esperando que aconteça alguma coisa, na verdade? Então, são esses hormônios aqui que vão entrar em ação. E esses hormônios estão ali nessas glândulas suprarrenais, ou seja, acima dos nossos rins. Pâncreas. Eu brinco com os meus alunos, eu chamo pâncreas, parece uma folhinha, né? Olha aqui, ó. Então, pâncreas, o que acontece com o pâncreas? O pâncreas é uma glândula mista, pois, além de produzir hormônios, que são insulina e glucagon, ele produz também o suco pancreático. Esse suco pancreático em questão, ele vai fazer ali, é lançado no intestino delgado e desempenha um importante ali papel na digestão. Não é o foco da aula em questão. O foco da aula em questão a gente está falando de hormônios, mas ele tem tanto a questão dos hormônios insulina e glucagon e também produz ali o suco pancreático. Então, nós vamos falar de pâncreas, tanto agora no endócrino, que uma glândula mista, produzindo hormônios como insulina e glucagon, e vamos falar dele também quando falarmos aí para vocês nas nossas aulas sobre o sistema digestório. Glândulas sexuais são os ovários e os testículos. São estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, e os testículos produzem diversos hormônios, entre eles a testosterona. Então, esses são os hormônios das glândulas sexuais, aqui no caso ovários e aqui no caso testículos. Vamos assim à nossa segunda atividade. O pâncreas é uma glândula localizada atrás do estômago, que produz hormônios e enzimas que participam do processo de digestão. Além das enzimas digestivas, ele é responsável pela produção de 2 hormônios, que é o tema da aula. Quais são os hormônios? Então, não esqueçam, falamos do pâncreas, que ele participa ali do sistema digestivo ou digestório, mas ele também participa do sistema endócrino. E a pergunta é, quais são os 2 hormônios que ele produz ali, falando do sistema endócrino em questão? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos apenas verificar. Então, além das enzimas digestivas que o pâncreas consegue produzir, né? Ele é responsável pela produção de 2 hormônios que são insulina e o glucagon. Esses hormônios, que são produzidos pelo pâncreas, garantem os níveis adequados de açúcar no sangue. Olha que bacana! Então, a gente precisa ter uma quantidade aí adequada de açúcar no sangue até para não ficar doente, né? Então, tudo que nós falamos do sistema endócrino, todos esses hormônios que são secretados na nossa corrente sanguínea, são aí para poder deixar o nosso corpo em perfeito funcionamento. Falamos nesta aula sobre o sistema endócrino. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!